Bom dia meninas! Eu sou a Nana Cut e ajudo mulheres a conquistar uma vida mais criativa e equilibrada fazendo patchwork, ainda que vocês nunca tenham costurado. E eu quero falar hoje de um obstáculo, para se você não sabe o que está acontecendo, esse é um projeto de atalhos de obstáculos para você conhecer da sua jornada que te leva a fazer patchwork e ter uma vida mais criativa e equilibrada. Mas hoje nós vamos falar do projeto. Por que não fazer um projeto é um detalhe, é um passo que te impede de ter uma vida mais criativa fazendo patchwork. Porque o projeto é a célula-tronco, é o embrião de tudo que você vai fazer. E se você não sabe fazer um bom projeto, se você não sabe projetar o que está aqui, ó, dentro da sua cabeça, é possível que você só replique peças, é possível que você só copie projetos ou copie trabalhos e não desperte a sua criatividade de uma forma intensa. De fato, você se torne mais criativa e equilibre suas emoções com esse despertar. Então eu quero falar hoje sobre o projeto. O projeto nada mais é do que você é redundante, mas é isso, você projetar o que está na sua cabeça no espaço físico. Então você imagina que quando um engenheiro pensa num prédio, ele não sai comprando material, fazendo fundação e subindo o prédio. Não, primeiro ele projeta, ele pega um papel, desenha, risca, coloca as medidas, o tamanho desse prédio, quantos andares vai ter, e enfim, tudo isso para que ele consiga imaginar de uma forma mais palpável e colocar à prova se o que ele imaginou é real, é possível. Né? Ele imaginou um prédio que faz um arco. Será que é possível naquele ângulo que ele imaginou o arco não cair? Então isso é projetar. Projetar é você imaginar, eu quero fazer uma manta para o meu sofá. Eu nunca fiz patchwork, mas o que eu gosto? Que desenho eu gosto? Que cor eu gosto? Como que eu quero fazer essa manta? Eu sempre quis fazer uma colcha de retalhos, uma colcha de patchwork. E como que vai ser tudo isso? Então você começa a idealizar e colocar no papel, até para você saber que tecido você vai comprar, para você saber que tipo de trabalho você vai fazer. Então isso é projetar. O que não é projetar? Existem muitas coisas que a gente faz e que às vezes a gente imagina que é um projeto, mas não é um projeto. Você só fica pensando na peça. Eu vou pensar todos os detalhes, como vai ser, se eu vou colocar um tecido assim, assim, assado. Isso não é projeto. Você pode pensar que é. Por que não é? Porque na hora que você for fazer, muita coisa você nem lembra mais. Você nem consegue mais se lembrar se era mesmo se ia ter um detalhe na borda, qual cor que você ia usar, qual tecido você ia usar, qual que era o desenho que você queria fazer. E você fala, como que era mesmo? Estava tão bonito, eu tinha imaginado uma coisa tão legal, mas você não lembra mais. Então isso não é projeto. Esboço no papel também não é um projeto. Eu vou pegar e vou fazer uma colcha assim. Então eu vou pegar aqui, ó, meu caderno. Vou pegar meu caderno. Eita, tem tanta coisa escrita no caderno. Caderno aleatório. Então eu vou pegar aqui, vou fazer a minha colcha aqui, ó. Aqui. Daí eu quero que ela divida assim. Aqui assim, mas esses daqui. E daí aqui eu vou fazer um bloco que tem uma estrela, que tem tipo um catavento assim. Para ficar bem diferente, esse daqui eu vou fazer dividido. Isso não é projeto. Isso é só um esboço. Isso pode ser até o início
de uma ideia de projeto, mas isso não é um projeto. Tem muita gente que faz esse esboço e acha que, eu vou fazer um projetinho rapidinho aqui, assim, pá, e aqui eu tenho o meu projeto. Não, isso não é um projeto. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolsa. Então, eu começo a cortar os pedaços de papel e faço o molde no papel e isso é um projeto. Também não é um projeto. Então, afinal de contas, o que é um projeto? Vou te dar um exemplo para você nunca esquecer. Quando você vai fazer um bolo na sua casa, você vai para o seu livro de receita e você pega seu livro de receita e lá tem 1 xícara, 3 xícaras de farinha, 2 de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de leite e aí vai a receita do bolo. Isso é um projeto. Se você seguir o que está naquela receita, você vai fazer um bolo. Pode ser que aquele bolo que você tenha feito, você tenha colocado alguma coisa a mais e não seja exatamente aquele bolo. Por quê? Quando você coloca alguma coisa a mais, deixa de ser um projeto. Olha, tá virando rotina a gente receber visita todo dia de manhã, né? Bom dia, meu amor. Então, assim, isso não é um projeto. O projeto, ele tem que ter os passos que você vai fazer. Então, quando você faz um bolo e pega uma receita, essa receita é um projeto. Então, o seu projeto vai ser a receita da sua peça, a receita do seu trabalho. Por exemplo, vou dar de novo o exemplo do engenheiro. Se ele faz a planta baixa, se ele faz o projeto de hidráulica, se ele faz o circuito elétrico, tudo isso, se ele olhar o papel depois, ele vai ter no papel a correspondência de tudo que ele vai encontrar depois que o prédio estiver pronto. E isso é um projeto. Então, meninas, qual a importância de fazer? Por que não fazer um projeto deixa a sua experiência com patchwork não tão prazerosa, não vai despertar a criatividade e a tranquilidade? Porque quando você faz um trabalho, um artesanato, e quando você faz para ter criatividade e equilíbrio, você faz para ser uma experiência gostosa, para ser uma experiência que te desconecte dos seus problemas. Eu acho que ela não quer fazer projeto, né? Mas eu te digo uma coisa, se você aprender a fazer um bom projeto, quando você for fazer a sua peça de patchwork, você vai ter espaço, você vai ter uma boa base para você relaxar e fazer o seu trabalho, sabendo que ele vai representar aquilo que você imaginou e vai ter um bom resultado. Então o projeto é fundamental, porque quando você não faz, a chance que você tenha de ter uma peça que não era o que você imaginou e você se frustra, que está distorcida, não está no tamanho correto e você se irrita, você tem uma peça que você não conseguiu replicar aquilo que você tinha de proposta, você tem uma encomenda e você entrega uma encomenda que não é exatamente aquilo que a pessoa quis e você se decepciona. E daí, ao invés de você ter uma vida mais criativa, ao invés de você ter mais tranquilidade, equilibrar suas emoções e isso, o patchwork te trazer todas essas sensações prazerosas, trazer esse benefício na sua rotina, ele vai fazer o contrário, vai te deixar estressada, vai te deixar irritada, decepcionada e tudo por causa de um simples passo, o projeto. É muito simples, é só você aprender desde o começo como faz e fazer, porque às vezes a gente não dá importância, né? Ah, não, isso é simples de fazer, isso é simples de fazer, é tão simples, eu não preciso projetar isso, eu não preciso registrar isso. Só que daqui a algum tempo que você já fez outras coisas, você esquece. Quantas vezes você fala, nossa, gente, eu não lembro como que faz, sei lá, aquele bolo de cenoura, aquela cobertura que faz aquela casquinha, faz tanto tempo que eu não faço que eu não consigo lembrar como que faz. E era uma coisa que você fazia sempre. Eu vou te dar um outro exemplo.
eu não sei se você já tocou algum instrumento, mas eu tocava violão quando eu era mais jovem. Eu fiz conservatório, bem mais jovem, tem alguém falando aqui. Eu fiz conservatório e eu tocava violão clássico e eu tocava algumas peças clássicas que eu já nem usava a partitura. Eu nem usava a partitura, eu já fazia de cabeça, já tocava de cabeça. E depois veio a faculdade, vieram os filhos, vieram um monte de coisa e eu deixei de tocar violão porque não dava mais tempo, não era mais a minha prioridade. E algum tempo atrás eu fui tocar. Não fui tocar. Não deu certo, eu não lembrava. Coisas que eu fazia no automático, eu não lembrava mais. E adivinha, eu não tinha nem partitura. Então, assim... não pense que porque é muito fácil não precisa ser projetado. Porque é muito simples eu não preciso fazer esse passinho. É simples, então vamos lá, vamos fazer, vamos registrar, vamos ter um caderno organizado com tudo que você já fez. E daí você vai perceber que à medida que você projeta, você registra. Então o projeto ele não serve só para libertar sua criatividade, para você ter uma experiência mais prazerosa com patchwork, para que realmente quando você sente para fazer o seu trabalho de patchwork, você não faça de uma forma que te estresse. Você faça de uma forma que te traga tranquilidade, que equilibre suas emoções, que enfim, traga tantas coisas boas, né? Que traga tudo isso para você. Ele serve para você fazer um registro de tudo isso. E daí você vai registrando primeiro a sua jornada e daqui 6 meses, 1 ano, quando você olhar, você fala, nossa, olha a primeira peça que eu fiz, o primeiro projeto, como que eu fazia. Então você faz um registro da sua jornada, você faz um espaço para você criar inteligência. Inteligência, quando eu digo isso, é assim, você aprender com o seu próprio erro, você aprender com a sua própria experiência, com a sua própria jornada. E toda vez que você escreve, toda vez que você se propõe a registrar isso, é mais uma forma de você internalizar a informação, conhecimento. Então, se você nunca fez patchwork e quer usar o patchwork para ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila e mais criativa, você tem que registrar essa jornada. Primeiro, porque você vai, ao registrar, você vai olhar para trás e enxergar o quanto você vai evoluir, isso vai te trazer satisfação. E depois, porque você vai sempre poder revisitar, você vai sempre poder voltar para um passo que às vezes você esqueceu. Nossa memória, ela apesar de ser, o nosso cérebro, apesar de ser assim, um mistério, vou dizer, uma máquina, né? Fazer essa analogia, uma máquina perfeita, ilimitada. Nós não usamos nem, sei lá, acho que nem 30% da nossa capacidade. A gente tem uma capacidade infinita mental, mas a gente tem um trabalho também de priorizar, inclusive na nossa cabeça, o que é mais importante eu lembrar agora. Então o cérebro, ele não é que ele esquece, ele prioriza o que você vai lembrar no momento. E se você tem o seu caderno, se você tem o histórico dos seus projetos, você olhando, você vai resgatar essa memória. E é uma forma também de desenvolver a memória, porque o patchwork desenvolve muitas coisas, né? Por isso que eu falo que é uma atividade que traz equilíbrio para a sua vida. Traz equilíbrio no seu temperamento, na sua memória, em tantas coisas. E hoje a gente está falando especificamente desse pequeno passo, dessa célula-tronco que vai fazer toda a sua jornada ser uma jornada com uma experiência muito mais positiva para você. Agora eu vou te falar por que assim as pessoas negligenciam um projeto e por que esse passo às vezes é feito de forma errada, é feito de forma equivocada, no sentido de que você acha que você tem um projeto, mas você não tem um projeto. Quando você pega uma revista de patchwork, tem lá aquele
trabalho que você fala, nossa, que lindo, eu quero fazer. Daí tem o passo a passo, né, da revista. No passo a passo, normalmente tem uma foto do trabalho pronto e tem algumas tem um projeto ou algumas tem só um modo de fazer. Daí você fala, ah, pronto, pra que eu vou fazer projeto? Eu pego a revista, tiro aquela folha, reservo, faço uma pastinha de projetos das revistas e ok, meu projeto, essa etapa já tá pronta. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro das pessoas que acham que projetam, que fazem seu projeto baseadas no tutorial ou no passo a passo de uma revista, de um tutorial que você pega na internet. Isso não é projetar, isso não é um projeto. E pior do que isso, como você acha que você tem um projeto que você pegou aquela folha da revista e arquivou na sua pastinha ou no seu caderno, você acha que você já fez o projeto e isso faz com que você, mais pra frente, não desenvolva todas essas habilidades que eu tô te falando. Porque eu não consigo falar pra você se tomar uma boa taça de vinho é gostoso, e eu posso até descrever que o vinho ele é um líquido que ele é envolvente na boca, ele envolve o céu da boca, a língua, e ele desce e você vai, à medida que você vai passando o tempo, você vai sentindo outros sabores e ele vai deixar você mais relaxada e ele vai harmonizar se for um vinho tinto com uma boa carne, se for um vinho frutado você vai poder harmonizar com peixe. Você pode imaginar tudo isso, você pode até registrar isso como informação, mas a sensação de você tomar um vinho e sentir e experimentar todas essas sensações, você só vai conseguir tomando vinho. Por isso que quando a gente fala que existem muitas coisas que você pode perder, mas o conhecimento é algo que só você vai ter, e a partir do momento que você toma, que você experimenta o conhecimento, que você absorve o conhecimento, ele é seu. É a mesma coisa. O projeto, se você não faz, você não toma pertencimento, entende? Você não como que é? Interioriza isso. Você não interioriza esse conceito. Então você pode olhar, ah, mas o projeto da revista é muito mais bonito do que o que eu faço no papel. É muito mais bonito, mas fixa muito menos e te traz um entendimento muito menor. Então, à medida que você vai fazendo, à medida que você descreve o passo a passo, e depois que você faz a peça, o ideal é até que você faça ajustes no seu projeto, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você vai fazer o ajuste, aquele projeto, daquela peça que você fez e revisou, ele é uma experiência que ninguém vai tirar de você. E quando você, daqui 2, 3 anos, for refazer esse projeto, você vai lembrar até daquele passo que você teve que reescrever porque estava errado. Então, a sua experiência e o seu comprometimento com o seu trabalho fica diferente. Opa, que bom. Obrigada, amor. Então, não caia nessa cilada de pegar o projeto da revista, fazer uma pastinha e achar que aquele projeto ele tá pronto, acabado. Até porque, não sei qual o motivo porque as coisas acontecem assim, tem alguns passos a passo, que nem tão completos assim, que tem algumas pequenas distorções, e quando você for fazer a peça você vai entender. Então, já que você já tomou conhecimento da importância desse passo, que quando a gente pula, cria uma parede para a gente conquistar o benefício do patchwork, eu vou te mostrar na prática como começar o seu primeiro projeto, como fazer. E eu trouxe aqui um projeto que eu fiz
com as minhas meninas de 2 almofadas. O projeto ele tem que ter o desenho da peça que você vai fazer com as medidas. Para quê? Para que você saiba quais são os passos que você vai tomar. Assim, imagina sempre um prédio. Se eu tenho o desenho do prédio, mas eu não tenho a medida dos andares, eu não tenho os ângulos, eu não tenho a planta, como que eu vou fazer esse prédio virar realidade? Qual que é a proporção desse prédio? Então eu tenho aqui 2 projetos e eu vou fazer esse daqui, ó, que tem medidas diferentes, tá vendo? Eu tenho os quadrados de medidas iguais. Esse é um projeto de um bloco chamado Nine Patch Block, que é um clássico do patchwork, e tem essa medida diferente. E daí eu vou te mostrar rapidamente como você pode fazer. O que é importante a gente pensar num projeto? Você ter um caderno quadriculado, porque o patchwork ele é baseado em formas geométricas e as linhas do caderno quadriculado, elas vão trabalhar como um apoio para você. Então você pode pensar, ah, Nana, mas eu não sei desenhar. Você não precisa desenhar, isso é uma ilusão você imaginar que você precisa desenhar. Você, se tiver um caderno quadriculado, o próprio caderno já te traça as linhas que você vai usar. Você vai precisar de uma régua, de um lápis e de lápis de cor, só isso. Daí você fala, ah, mas eu não sei, por exemplo, fazer uma bolsa. Você vai começar a fazer trabalho simples. O seu primeiro projeto vai ser um projeto simples. Por quê? Primeiro, ninguém começa já fazendo, nenhum engenheiro faz um prédio, um arranha-céu de, sei lá, 60 andares. Ele vai começar com um prédio simples, com estrutura simples, e você é a mesma coisa. Então, tem alguns detalhes que você precisa conhecer e precisa ter consciência para ter uma experiência melhor no seu projeto. Primeiro, você tem que definir a proporção. Deixa eu virar aqui numa folha limpa para vocês entenderem o que eu tô falando. Por exemplo, eu quero fazer uma almofada que é simples. Minha almofada vai ter 40 por 40. Eu vou determinar que cada quadradinho desse daqui é 10 por 10. 10 aqui e 10 aqui. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer um nine. O que é um nine? São 3 quadrados por 3 quadrados. Então, ó, eu vou assumir que cada quadradinho tem 10. Então, eu vou começar assim. Aqui, ó. Fiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Até aqui ela tem 30 por 30. Opa, 30 por 30. Por quê? Esse bloco de nine, ele eu não consigo dividir por 4. Tem que dividir por 30, certo? Que é o bloco clássico. E daí eu vou pintar. Eu quero esse azul. Pular um eu quero rosa. Eu tô refazendo aquele projeto para vocês saberem como ele nasceu. Azul. Daí eu vou intercalar aqui para aparecer. Tá? Tá vendo? Eu vou imaginando e vou desenhando. Daí, para ela ter 40 por 40, eu preciso aumentar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui, certo? Então, eu vou lá aumentar. Mas, eu vou dividir aqui ao meio, vai dar um trabalhão? Eu vou colocar aqui. Mas, como se fosse 5. Como se fosse 5. E daí, eu só escrevo que é 5. Vou fazer aqui. Certo? Vou colocar aqui e vou colocar. E aí eu coloco aqui, que aqui é 10,
Aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 5. Tá certo? Não sei se eu coloquei pro lado certo. 5. Deixa eu vir aqui. Não, coloquei errado. E aqui é 5. Aqui é 10, 10, 10 e aqui é 5. Deu olho e falo, putz, não gostei. Nossa, ficou estranho. Não achei que ficou bonito. Só que, na verdade, o que você tá fazendo? Você tá fazendo a proporção errada. Então, você não consegue ter uma ideia de como é o projeto. Por isso que eu te falei da proporção. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, bom, se eu tenho um de 5 e um de 10, então esse daqui é 5, esse menorzinho é 5. E eu vou fazer esse que é o dobro de 10. Daí você vai refazer o seu projeto. Daí, você vai refazer aqui o seu projeto, assumindo que cada 2 dá 10, para você ter a proporção. Tô te mostrando só como usar o seu caderno, tá? Então tá aqui, ó. Agora eu vou pintar. Esse, igual o que eu tô fazendo aqui. O que eu fiz aqui. Só que agora eu fiz em proporção. Eu tô pintando rapidamente só para vocês terem uma ideia, né? Senão... E aqui é minha volta. Certo? E aí eu tenho a noção, olha a diferença deste daqui, desse desenho aqui, que tá desproporcional, esse primeiro que tá desproporcional, pro meu segundo desenho, que tá em proporção. O que me faz pensar? Primeiro, eu bato o olho e já sei que aqui eu tenho uma tira mais fina, que aqui eu tenho os quadrados maiores, aqui eu já sei que esse quadrado é de 10 centímetros, e aqui eu já sei que esse quadrado é de 5 centímetros. Então, eu já olho e já consigo imaginar as medidas que eu vou fazer. Eu já vejo o desenho. É muito diferente esse desenho desse desenho. E quando eu for olhar a minha peça, eu já ou me encanto mais, eu me divirto mais, eu consigo imaginar e já consigo projetar essa peça pronta. E quando ela fica efetivamente pronta, costurada e acabada, eu consigo relacionar o que eu fiz com o que eu projetei e não com uma tentativa de projeto. Então, para você começar a fazer seu passo a passo do projeto hoje, você vai ter que, anota aí, vira para mim lá, anota aí alguns passos para você. Compre um caderno quadriculado. Eu poderia fazer nesse caderno aqui, normal? Eu poderia fazer. Mas primeiro, as linhas do caderno quadriculado, elas me dão a orientação do meu desenho. Porque o patchwork, ele é baseado em figuras geométricas. Então, é fundamental eu cortar, deixar meu trabalho mais fácil. E é por isso que a gente usa um caderno quadriculado. Depois que você for comprar seu caderno quadriculado, você vai, a cada projeto que você fizer,
você vai escrever no seu projeto o que você quer desenhar. Qual que é o bloco que você quer fazer, a peça que você quer fazer, e você vai fazer um croquis. Você vai fazer uma ideia. Depois que você fizer o projeto efetivamente, você volta lá e vê se tudo que você desenhou, se todas as medidas que você marcou estavam corretas. Se alguma estava errada, faça o seu ajuste. E segundo, você vai sempre tentar trabalhar em escala. O que é escala? É assim, o que é de 5 centímetros, você pega a menor medida que você tem no seu projeto. Minha menor medida é o quê? Minha menor medida é um quadrado de 10, ou uma tira de 10 centímetros. Então, a sua linha aqui, do seu caderno quadriculado, vai passar a representar 10 centímetros. Daí, por exemplo, quando você for fazer um corte de 30 centímetros, você vai usar 3 blocos. Se for fazer um quadrado de 50 centímetros, de meio metro, você vai usar 5 blocos. E assim, se sua peça tiver 1 metro por meio metro, você vai desenhar a peça inteira com 10 quadrados por 5 quadrados. Então, pensa que cada quadradinho representa cada corte do seu tecido. E daí você usa o menor como base, para depois você aplicar nos maiores. Se você tiver uma peça muito grande que não cabe no caderno, é simples. Existem folhas de papel quadriculado que não são de 1 em 1 centímetro como essa, são de meio em meio centímetro. Compre uma folha de apoio e daí você faz o desenho nessa folha e aplica no seu caderno. Então é importante que você faça esses passos, que você tenha seu caderno quadriculado, que você tenha a proporção do seu material para que você faça projetos que representem as peças de fato que você vai confeccionar. E depois que você confeccione, você faça um passo a passo e marque aqui. Então, se você quer receber minhas notificações, se você quer fazer parte da Turma da Nana, é simples, entra no Telegram, é seguro, é rápido, é gratuito e é oficial. Você encontra a Turma da Nana lá, procura a Turma da Nana e você vai participar da minha turma e receber todas as notificações. E amanhã às 8h30 nosso encontro, nossa manhã juntas para falar de criatividade e patchwork, ainda que você nunca tenha costurado. Beijo da Nana!